And we will be sharing in the chat in all languages the materials we're going to use for this session, so you can follow them in Spanish, Portuguese, French, or Arabic. And also we have an Etherpad where all the notes, all the links, all the comments will be also registered there. So I'm going to start now sharing and officially starting this session. Oh. So welcome everybody to this Let's Connect session. I just want to ask you for us to organize the groups that whilst I am introducing the session, if you can just write in the chat if you feel more comfortable speaking in just one of these languages or two of these languages, French, Arabic, Portuguese, and Spanish. This will help us organize the discussion rooms that we're going to have to make sure everybody's speaking in the language that's best for them. So just write that in the chat. So welcome to this Let's Connect session in partnership with Caliloo. You will be learning about the Caliloo model and how this model has been used to foment, to create new forms of leadership in a really innovative way through project co-creation. So we're here today to understand this methodology and how Caliloo worked, some of the results, and how you can take that to a model like this to your community. And we're going to do that through a quick but really hands-on exercise so that you can live a little bit of that Caliloo experience. So these will be the outcomes of the session. You'll have a clear idea of how this model works and why this model builds leadership and collaboration. And you'll be able to see how this develops really important skills for leadership that you can take back to your communities. We're going to have wonderful sharers today. We have a group of the wonderful Wikimedia Brazil community with Lucas and Adriani, who are the Caliloo organizers. And Tulio and Hector are coming to show us a real case of how this collaboration led to them developing amazing work. So today we're going to just start with a brief introduction for those of you who are new to Let's Connect. What is this about? We're going to go into a quick get to know each other in groups. We're going to hear from Lucas about Caliloo, and we're going to have a space to answer any questions that you might have. And then we're going into breakout rooms to actually discuss some of the project ideas you have. And we're going to see how Hector and Tulio actually developed a project like this. So for those of you new to Let's Connect is a peer learning program that's operated by community members and supported by the Wikimedia Foundation. We're always here to have a good time. It's a relaxed space. It's Saturday. We're here really to meet people and have fun and feel comfortable. So we want to make sure that everybody brings that energy to the room and that we can learn from anyone, no matter how much experience they have in the Wikimedia movement or in life or what languages they speak or their age. We can learn from anybody in this room. So be open to that. And obviously, we have a trust and safety guide. Please have a look at it. And if you have any concerns, please message us in the chat, Cassie, Shinu, or me in the chat, so that we can take any actions. Again, please use the chat just to mention if you feel more comfortable in one of these languages so we can organize discussion groups based on this. And with that, I am going to hand it over to my wonderful colleague, Lucas. Thank you, Jessica. Well, hello, everyone. It's very nice to be here. Very nice to meet you all. And I'd like to thank Let's Connect to this invitation and to this opportunity to sharing our work with you. Well, we get to know each other better now. So our idea is to, well, separate all in breakout rooms for this icebreaker, which is basically a means of
chilling and knowing everybody and getting into the meeting with joy and some fun. So there are two questions that we separated for you today. First one is, in your culture, where is one common thing that would happen in a wedding? So this is a question where from which we will know each other's culture better. And then to know better who we are, what we do, what skills we have. So if you were stuck on an island with Wikimedians, what skill would you bring to the group? So let's play a little Lost today and organize our castaway crew to understand how we can collaborate. So that's it. I think we are going to breakout rooms now. Jessica, your microphone is. Oh, okay. Am I now unmuted? Brilliant. Okay, I'm now going to open the rooms and you can join the rooms. For those who said you only would like Spanish or Portuguese or English, you can join the rooms that are Portuguese only, or you can go to the ones that are mixed, okay? So I'm going to open the rooms now. If you can't find how to join the rooms on your computer or your phone, I can assign you as well. So just tell me in the chat if you're having problems. I can send you to the rooms, okay? And interpreters, you can all just stay here in the main room. And anybody who stays in the main room, Cassie will be facilitating that part. Jessica, can we stop the recording? Thank you very much for that. And just for those who joined later, we have shared the Etherpad in the chat where you can get all the access to the session material, the presentations, and also just a reminder that we have live interpretation into English, Portuguese, Spanish, and Arabic. Lucas' presentation will be in Portuguese. So everybody who speaks other languages, please go to your channel so you can understand. And Lucas will be speaking very slowly to support our interpreters do the best job they can. Lucas, do you want me to share your screen or would you prefer to share? I can share it. I can share. Okay. Okay, Thank you, perfect. Jessica. So you can see my screen, right? Yes. Yeah. Oh, okay. Just give some 3 seconds for the translators and for everyone to go through their translate channels. Então, bom, pessoal, bom dia aqui do Brasil. Não sei que horas são onde vocês estão, mas espero que estejam todas e todos muito bem. Eu queria começar fazendo um agradecimento especial a Jéssica e toda a equipe do Let's Connect pela organização, pelo convite, mais uma vez, né, e pela generosidade toda com a qual vem nos dando apoio
há muito tempo, né? Eu acredito que o Calibra, que é o projeto que traz até o Calilu, né? Let's Connect são, acho que projetos irmãos, a gente pode dizer, né? Desde o começo do nosso processo, a gente vem bebendo da fonte, né? Dos aprendizados que o Let's Connect traz para nossa comunidade, inclusive contando com o suporte da Jéssica, né? Em diferentes momentos para nos apoiar e pensar no desenho do nosso programa. Bom, então o que é o Calilu e o que nós fazemos nesse projeto? O Calilu, como eu comentei antes, ele vem do Calibra, né? O Calibra é um programa de capacitação de lideranças brasileiras que foi iniciado em 2022, quando na nossa comunidade, a partir de uma pesquisa relacionada à estratégia de movimento, a gente percebeu a necessidade de desenvolver lideranças na comunidade, né? Mas lideranças em um sentido bem estratégico, né? No sentido de que a gente precisava de pessoas disponíveis e capacitadas para assumir papéis centrais na implementação do movimento estratégico na comunidade em português, né? Então, nós tínhamos uma estratégia, né, bem desenhada a nível global, mas não tínhamos um processo estratégico bem delimitado a nível de comunidade, falando de português, né? Então, o Brasil, Portugal, principalmente, e países da África lusófona, e também a nível de Brasil, né? E também a nível local, né? Então, começamos esse projeto de capacitação de lideranças, e nosso primeiro passo para esse projeto foi a Wikicom Brasil, em 2022. Então, que foi o primeiro encontro da comunidade brasileira, né? O primeiro encontro nacional, digamos assim, que a gente teve a oportunidade de organizar. E na Wikicom Brasil 2022, a gente realizou 3 atividades. Uma delas foi um questionário, né, que aqui a Tila Capeleto, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer a Tila, mas é uma queridíssima amiga nossa, das Wiki Editoras LX, e ela está aqui respondendo nosso questionário, né, no qual a gente queria saber das pessoas que estavam na Wikicom o que elas tinham interesse em fazer, quais eram as capacidades que elas já tinham para oferecer, quais eram os temas de interesse e capacitação que elas tinham, o que elas poderiam oferecer para a comunidade, né, e assim por diante. E também pegamos os contatos dessas pessoas como uma forma de seguir depois um processo de construção comunitária de um programa de capacitação. À esquerda, né, acima, nós temos uma atividade da qual, inclusive, o Hector participou, que é uma atividade na qual a gente fez mais ou menos o que vai acontecer daqui a pouco, né, que foi essa atividade na qual os participantes chegavam com algumas ideias de projeto, e o desafio deles, o grande objetivo deles nesse projeto era que eles fizessem duplas e uma pessoa de cada e cada pessoa conseguisse compreender de que forma que ela poderia colaborar com o projeto do colega, mesmo que fossem projetos bastante diferentes e projetos que não, a princípio, né, não dialogassem entre si. E essa atividade aqui abaixo foi uma atividade na qual a gente teve uma discussão com os participantes sobre o que é ser uma liderança na comunidade brasileira, né, e como que a gente pode pensar essa liderança em perspectiva regional. Porque como vocês podem ver nesse mapa colorido que está aqui acima, né, que é o mapa do Brasil, o Brasil é muito grande, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, nós temos, por exemplo, estados ou até mesmo cidades do Brasil que têm a mesma população de países da Europa, né? Então, a gente realmente tem um país muito grande e que vai de norte, de sul a norte, né? Basicamente. Então, a gente tem no nosso país uma desigualdade de distribuição de recursos, né? Uma desigualdade cultural, social, desculpa, né? E uma diversidade cultural bastante grande. Então, a gente pensou em fazer um programa também que tivesse representando essa nossa diversidade no Brasil. E aqui a gente tem mais ou menos, né, a distribuição dos participantes do programa quando a gente fez a capacitação. Bom, então a gente acabou desenvolvendo uma capacitação que fosse pensada para iniciativas educacionais e Glam Week, a partir disso que a gente conversou, que a gente teve aqui, né, de feedback dos participantes, e que fosse bastante flexível nas formas como ela fosse desenhada, né, então que a gente conseguisse avaliar, iterar e adaptar esse processo ao longo do caminho, né? Mas principalmente numa perspectiva de liderança que não fosse algo assim, vamos pensar no wikimedista ideal e vamos construir essas capacidades. Não, o que a gente pensou foi
o que nós já temos na comunidade, quem são as pessoas que já realizam atividades e como que a gente pode fortalecer a atuação dessas pessoas para que elas se tornem os wikimedias que elas de fato querem ser, né? Então, de aproveitar aquilo que nós já tínhamos enquanto força comunitária. E uma vez que a gente começou a implementar o projeto, a gente teve a oportunidade de, de receber, né, duas pessoas que estão aqui hoje, inclusive, que são o Brian e a Laércia, que são da Guiné-Bissau, né? E aqui a gente começou já um intercâmbio que deixou de ser apenas do Brasil e passou a ser também com uma comunidade falando de português em um nível um pouco mais amplo, né? Então, dessa forma, o Calibra, que era a princípio brasileiro, começa também a se tornar lusófono, falante de português. Bom, o resultado desse processo, né, de programa, então, como eu falei, foi uma capacitação em GlamWiki em educação, nos quais os participantes desenvolveriam projetos, tá? Então, a ideia é que eles, até o final do programa, desenvolvessem projetos e que um próximo momento do nosso programa fosse a implementação desses projetos. Então, o que que eles fizeram, né? Basicamente, eles partiram da identificação colaborativa de problemas, então, de discussões sobre quais eram os temas que eles gostavam, o que que a gente precisava enquanto comunidade para desenvolver, né? E depois, enfim, delimitar quais são os objetivos, as metas e as métricas desse projeto. E aí depois uma parte voltada a fazer uma análise fofa, né? Uma análise SWOT, uma análise de riscos, o desenvolvimento desse projeto, do resultado disso, com uma cultura de feedback. Então, o grande objetivo não era necessariamente que eles fizessem os seus projetos, né, e implementassem os projetos, mas que eles estivessem participando dos projetos uns dos outros, né? Então, essa foi a nossa construção, né? Enquanto eles fazem um projeto, construir uma rede em volta desse projeto e compreender como que eles podem colaborar uns com os outros, né? E aqui é importante dizer que, ao final do programa, algumas pessoas não conseguiram acabar os projetos, outras pessoas acabaram os projetos muito antes das outras, né? Mas o que a gente tentou fazer nesse sentido foi que as pessoas, elas, mesmo sem conseguir fazer o seu projeto, né, que a tarefa delas fosse, então, pensar no projeto dos colegas, colaborar com os colegas. Dessa forma, a gente conseguiu construir uma rede, né? Porque a gente bloqueou, digamos assim, qualquer possibilidade de competição ou de comparação entre os participantes, né? Ou mitigou essas possibilidades a partir dessa ideia de que era nosso dever, então, fazer o que a gente poderia fazer para que os outros projetos, além dos nossos, acontecessem. Bom, aqui estão alguns dos projetos que aconteceram, né? Algumas das atividades que foram desenvolvidas a partir do nosso trabalho, né? Então, a gente tem caminhadas fotográficas, como essas que estão aqui à esquerda, né? Da Miriam e da Dandara, um laboratório Mulheres Indígenas na Wikipédia, que é um laboratório que já aconteceu durante o processo. Então, uma das bolsistas dessa disciplina, que é uma disciplina do curso de História, participou do nosso projeto e foi adaptando esse laboratório, né, junto dos participantes. A gente tem um seminário online em apoio ao Rio Grande do Sul, que passou por uma enchente bastante complicada em 2024, e que, então, houve aqui esse processo de trazer a comunidade acadêmica para a Wikimedia. A Olimpíada Internacional de Linguística, que aconteceu em Brasília, o Arthur organizou. O curso que o Túlio e o Hector organizaram de estruturação de dados abertos sobre saúde no Wikidata, né, também que eles vão comentar depois, né, não vou dar spoiler agora. Bom, então uma vez que o projeto foi implementado, a gente investiu no desenvolvimento de rede, né? Então, como que a gente mantém as pessoas que participaram da capacitação agora ativas e colaborando nesse processo, né? E então o que a gente começou a fazer, então, foi alguns encontros aqui de engajamento das pessoas, de formação de comunidade, né? E um desses encontros, então, que eu acho que é uma das coisas mais legais que aconteceram durante todo esse processo, foi o nosso encontro de carnaval, onde a gente convidou os participantes a irem fantasiados e a gente fez algumas atividades interessantes, né, com um destaque para a Milene, né, que é essa aqui que está de óculos vermelho, foi a nossa melhor fantasia aqui, né, foi a grande homenageada do Carnaval do Calibra, do Calilu em 2024. E bom, e aí a partir disso a gente começou também, já entrando no Calilu, né, a tentar ampliar essa rede. Então, como que a gente faz com que essa rede ela seja lusófona e não só brasileira, né? E uma das coisas que a gente começou a fazer, então, foram atividades junto do Brahme de la Hércia, pensando na Guiné-Bissau, como, por exemplo, essa editatona, né, sobre cultura popular na Guiné-Bissau. Foi muito legal, foi muito interessante. A gente teve uma participação bastante grande de pessoas bissauenses, né?
guineenses, aliás, nessa atividade. E, enfim, foram criados bastantes artigos. Ibrahim Alerce agora, enfim, também está fazendo várias atividades lá na Guiné-Bissau. São pessoas muito interessantes, muito legais. Enfim, colaborem com eles também. Espero que vocês possam conversar com eles depois das oportunidades. Terminando quase já a minha apresentação. Esse aqui foi o carnaval desse ano, então a gente também conseguiu ampliar a rede, trazer mais pessoas, né? E vocês podem ver também que as fantasias se complexificaram, né? Então a gente teve já também fantasias mais complexas, o pessoal pensando um pouco mais do que ia fazer. O Túlio veio fantasiado de Túlio, né? Enfim, por mais que pareça fantasiado aqui, esse é o Túlio de verdade, porque ele trabalha na Kombi dele diariamente, porque ele não sei se está vivendo já na Kombi, mas ele vive viajando, então o Túlio tá aqui fantasiado de Túlio. E, bom, então a gente também começou a tentar ampliar esse processo de rede, trazer mais pessoas, fazer mais atividades, né? E a gente, finalizando aqui, a gente começou a pensar, então, em termos de rede, o que faríamos, né? E a demanda dos nossos participantes foi que a gente começasse a trabalhar, fizesse algo em conjunto. Então, que a gente não ficasse pensando só nos projetos individualmente que cada um estivesse fazendo, mas encontrássemos um projeto comum. E o que a gente decidiu fazer, então, foi escrever uma brochura voltada a dar suporte a pessoas que querem organizar iniciativas das plataformas Wikimedia. A gente fez isso a partir de discussões estratégicas, de oficinas, para construir comunitariamente, né, digamos, o conteúdo mais amplo aqui, né, a big picture dessa brochura, né? E chegamos, então, até essa brochura que se chama Organize, né? Ela foi lançada na Wikicom Brasil uma semana atrás. E aqui, enfim, então, tá aqui alguns dos nossos participantes na Wikicom Brasil. Essa aqui é a atividade que a gente fez em conjunto para ensinar as pessoas a realizarem análises de risco para editatoras e cameras fotográficas. Né? Aqui está um pouco do nosso grupo completo, né, na atividade. E aqui também os nossos participantes. Essas aqui são as pessoas que participaram do Calibra e aí foram depois para o Wikicom. Né? Isso foi muito interessante porque a gente conseguiu perceber como, inclusive, os participantes do Calibra ocuparam mais de 40, aliás, quase 40% do evento em termos de atividades. Então, das atividades oferecidas durante o evento, 40% delas foram oferecidas por participantes do Calibra. Eu acho que esse é o nosso grande impacto comunitário, né? Formar uma rede de pessoas capacitadas que se apoiam, né, e realizam suas atividades, seja em conjunto, seja individualmente, mas que estão ali trabalhando enquanto uma comunidade verdadeiramente, né? Enfim, uma notícia talvez que vocês não tivessem tido acesso ainda, nosso projeto está acabando, né? Então, o Calilu, essa é a nossa última semana de projeto, sexta-feira da próxima semana a gente já vai finalizar o projeto, e o que vem por aí é exatamente a rede formada, né? Chamada Organize, né? Então, que é inclusive o título da brochura que a gente desenvolveu, né? Voltada a ensinar as pessoas a organizar atividades, bom, então a ideia é que agora os participantes do Calilu, inclusive a Adriane e eu, voluntariamente agora, estejamos envolvidos numa rede voltada, né, uma rede de pessoas que organizam atividades no movimento Wikimedia, né, a princípio pensada mais para a comunidade falante de português. Bom, essa foi minha apresentação, ela acaba por aqui. Agora estou aberto a dúvidas, perguntas, comentários de vocês. Obrigado, gente. Thank you, Lucas. That was amazing. Obrigada, Lucas. We have a couple of minutes if anybody wants to raise their hand and ask Lucas a question. It can be in any language, or on the chat or on the Etherpad. We don't see any questions yet on the chat. But if anybody wants to ask a question, yeah, raise your hand. Open your mic. I'll leave it a few more seconds. Okay, there's a question in the chat.
two, Lucas, for you. One is, of all the moments in Kalilu, which one was the one that most was, let's say, important or marked a difference for you? Foi mais marcante. And can you explain how Organize will work? Thank you, Jessica. I think I'll answer in English. Okay. So, well, the moment. I think that for me, the most important moment was Wikicon Brazil last week, because I think that at Wikicon Brazil, we could see exactly what is it that we built. So what is the result of our work? And the result is a network of wonderful people doing wonderful things. I got really emotional at the event. I cried a lot when I saw all those people doing everything they were doing their own projects. Cassio, who asked the question, was well, people were clapping for him. They were sitting. They just got up and clapped, and well, because it was really emotional. And well, I think that's it. It's like seeing that we did something that was very little that resulted in something very big, which is empowering people to do what they want to do, what they love, what they think is good for our community, and seeing our community accepting them, well, getting together and looking at them as the present and the future of the community. I think this is well, most important thing I've seen. And how Organize will work. Well, basically, we are still to figure out exactly what is going to happen, how it's going to happen, but I believe that it's going to work as much more informally than Kalilu has been working. So those people are going to self-organize in different moments when they need support, when they need help. So I am going to organize an editathon who can come with me, who can provide facilitation, who can do well, who can teach people how to edit, for instance. So I think that this is how it's going to work. It's going to work as this network of people who want to organize things and need help and need support from each other. Because this is what's been happening. So I think it's just going to keep the work that's being done. Okay, we have two questions now, so we'll do this quickly. Braima, você quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, não sei se é um testemunho ou uma sugestão ou uma pergunta em si. Nós agradecemos bastante porque nós somos um exemplo vivo daquilo que o Kalilu tem feito, desde Calibra até tornar-se Kalilu, porque já estamos com ele mais de 2 anos e meio e somos fruto da formação do Kalilu. Portanto, nós não cessamos de dizer obrigado a este projeto tão especial. A questão aqui, ou sugestão, é que com a experiência da comunidade brasileira, tem eventos, eu não sei se perdemos isto no passado, mas eu acho que tem eventos que nós poderíamos ter feito em simultâneo. Por exemplo, acontecendo algum evento de Kalilu no Brasil, em simultâneo acontecendo na Guiné, acontecendo em Portugal, Angola e outros países assim lusófonos. Isto daria também à rede e à comunidade uma visibilidade ainda muito mais maior. Não sei se é um pressentimento, mas eu sinto que nós, da comunidade lusófona, poderíamos estar a fazer muito mais que temos feito, sobretudo em termos da mobilização de mais voluntários e para as nossas comunidades. Portanto, a questão que eu posso lançar agora é com a visão mais avançada sobre Organize, do novo projeto de Kalilu. Será que não se pode pensar em alguns eventos que poderão decorrer em simultâneo, aproveitando da experiência brasileira para executar em outros países novos, tal exemplo nosso? Obrigado.
Obrigada, Braima. E acho que a Chino tem uma pergunta sobre alguns desafios. E aí fechamos com essa pergunta e podemos retornar a dúvidas ao final da sessão. Over to you, Chino. Thanks, Jessica. I'll quickly take 30 seconds. This is a question to you, Lucas. So overall, what I understood from your presentation and the execution of the project, it's quite fresh. It started in 2022, 2023, and it's just 2 years, and you have already achieved something which is substantially an example for rest of the world. So what has been your biggest challenge in terms of execution and managing the people around you? I mean, how did you prioritize your things, or what would you give as a best practice, top 3 things from your experience? Thank you, Chino. Well, answering Brahma, I think, yeah, we should do it. We should be looking for, well, people outside of Brazil and outside of Portugal, for trying to find people to collaborate in other places. We've been trying to do this, and we faced lots of challenges, and this is maybe one of the main challenges that Candido has faced, because it was not easy to find people, Wikimedians, or the obstacles Wikimedians we found in Lusophone Africa were very big and outside of our possibilities to solve, such as structural challenges. So people didn't have internet, or they didn't have computers, they didn't have well, support from, they didn't have a community. So it was really hard for us to do this. But yeah, I think that now that we have this network structured, we should be trying to find better ways to structure communities in other places with the resources we have, with what we can do. And I think that, yeah, it would be definitely a next step for this network. Well, answering Chino, what were our biggest challenges? There were some challenges, I think. I think that one of the main challenges maybe was keeping people engaged in the project, because we had people from several backgrounds with lots of different challenges they were facing. And how can we just make those people feel that they're part of something, and that they should keep coming to our meetings. So we had a community engagement strategy. We had, for instance, food vouchers, so they didn't have to cook lunch, or people who had children could also have food for the children during our meetings. We had certificates to offer, but for instance, some people, mostly people who were working on Glam Week initiatives, they were very frustrated because they were facing lots of external problems, challenges for their projects. So they couldn't find the institution that they wanted to talk with. They weren't being answered. People were saying, yeah, we should do this. Let's meet next week. And then no one would show up. So how can we make those people engage in the project? How can we keep those people engaged in the project if their plans are not going right? So was a very, very dynamic program, and we were facing some very, we had to act really quick every time. So I think it can be kind of stressful sometimes for us as organizers, because we have a plan, and we're every time having this plan frustrated and needing to solve problem. So the way we resolved this, I think, was basically understanding how we could empower people, even though they weren't achieving the main goal of the project, or the first goal of the project, and then just finding ways to make it more interesting for them. I don't know if I answered your question. Thank you, Lucas. It was helpful. Okay, thank you so much. I know there might be a few more questions, so I suggest we go into our activity, and we're going to come back and listen to a real case from Tulio and Hector of how they developed a project, and then we can come back to questions that people still might have.
So we're going to go back into the breakout rooms. Please join the breakout room where you were. We're going to unite the Portuguese speaking into one. So just go to the one that says Portuguese. Those who are with Chino in English, you can go back to the room with Chino. And those who speak French, Arabic, or want to speak English, you can stay in the main room and there'll be live interpretation, okay? So what is the activity? When we invited you to this session, we said, come with an idea of a project or a project that you are implementing, and you might want to get people to collaborate on this project and share your idea. So we're going to go into these groups to discuss our projects. So everybody will have first 5 minutes to write their project idea. I'm going to show you in a small demo how to use the Padlet to write your project idea. But if you have any difficulties because you're on your phone or you're having difficulties with the Padlet, you can also just talk about your project, and the facilitators in the room will help you put your project onto the board. After those 5 minutes, I will let you know. Everybody will take a turn in the group to present their project. So they'll have around 3 minutes to tell everybody in the room about their project. And after that, they will get feedback on their project. So everybody will take a turn to present and they will receive feedback. The group will be able to tell them, things that they might need to think about for that project, or maybe ways in which that you can collaborate with that project. The ideas are brought to the group so that people can also think of how to collaborate with the project. So let's see a demo of how this is gonna work. This is a link to the Padlet and a QR code. So you can scan that on your phone, your computer, or Shinu is going to share the link to the Padlet on the chat as well. And I am going to show you quickly how the Padlet works. So let me just go to the Padlet. So this is the Padlet. You're going to see there's an example here already of a project that I registered. So how to register, is everybody seeing the Padlet? Can you just confirm? Yes. Okay, so you're going to go to a little plus sign here at the bottom. You'll also see it on your phones, right in the bottom part of your phone if you go to the Padlet. And you will be able to fill out your project. So you say first the project title, blah, oh, blah, 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 blah. You'll be able to put in a link to the project, or you can search for an image, or you can actually put a GIF, a funny photo, whatever you want, or a document to that project, or a link to Meta if that's a real project that you have. Just very briefly, what's the goal of your project? So in this example, I said, in this project, I want to engage youth through skills challenges. I attached a video of a project that I worked on in Colombia that used this methodology. It was called Digital Clubs. What's the goal? The goal here was to develop a youth movement and engage new Wikimedians by developing challenges, and that they would compete to those challenges to be able to classify for a WikiCamp. So this is what you're going to do. You're just going to write very briefly, what's the goal of your project? What are the activities? But most importantly, what support are you looking for? So here I said, for example, I'd like somebody to help me contact youth, or I'd like people to help me think of the challenges and train people to develop those challenges. And then you'll be able to tell people if it's an idea, it's just an idea, or I'm actually really thinking of starting this project soon, or I'm implementing the project. I'm already doing this and I want some help. What happens after I register the project? I publish it. If I publish the project, you'll see a new line will come up, and it will have, you can choose your name, or it will choose a name for you. Hopefully your name, the name that you're
your username or your real name so that we can use this board afterwards to continue to collaborate on these projects. And what you can do here is when you see a project come up, you can write your feedback. So I can write, I like this project and think I can collaborate, right? And then you comment on it. And there the comments will come up. And this way we start registering all the feedback for the comments or ideas for collaboration. Again, if you find the Padlet too difficult to manage, then you just talk about it in the group and the facilitators will help you put it onto Padlet. But it's quite fun to learn a new tool, so I encourage you to try. Just going back to the presentation, are you seeing my screen of the presentation again? Yes, Jessica. Yes. Okay, just for those of you who are on your phone, you can do it on your phone. Here's the arrow of where to add a new project. This is how you'll see it. You can add images, links, etc. And the same function to comment other people's project is there as well. So please use your phones. It's very user-friendly as well. Any questions about the activity? You will have facilitators in the room, so they'll be able to explain this again if needed. So we're going to go into the rooms, 5 minutes to write your project, and then you'll be able to start discussing your project with those of you who are in the room. Any questions before we go? Yes, Jessica, excuse me. Is an individual project for each person or is it in a group? The idea is that everybody in the group individually writes a project that they would that they're working on or they would like to work on. And then once you discuss them, maybe that turns into a group project. Who knows? That's part of the discussion. Maybe you find you can merge projects and do something together. But initially, everybody in the group writes their individual project. If you don't feel comfortable talking about a project and you just want to listen, that's okay. Stay on the call. Don't leave. It's okay to be silent and just listen as well. Okay, so don't feel like you need to share a project if you're just here to listen and learn. Okay. Thank you. All right, so I'm going to open up the rooms now. You can choose which room to go to. If you have problems, then just let me know in the chat and I'll send you to the room. If you want, you can stay in the main room as well for those who speak French, Spanish, English, Arabic. You'll have the live interpretation here in the room, okay? So there'll be a Portuguese only speaking room, which will be with Hector and Tulio, Adriani and Lucas. You're all in one room. Shino will be English only. And I will be English and Spanish. And you can stay in the main room also if you like. Okay. Send me to English room. Okay. I'm opening the rooms and I'll be sending those who ask for support. Have a great session in your rooms. Hola, everyone. We're in the main room. I'll give it like a minute for everyone to go into. Someone's phone's vibrating. I think that was BB's. We're gonna just give a minute or two for people to go into their rooms. But in the meantime, we are gonna be in the same Padlet that Jessica had showcased. So this is the link that I put in the chat. If you are using your phone, all good. If you are on your computer, all good as well. So for those who are going to be staying in this main room with me and the interpreters, please maybe I should share my screen actually. Can everyone see my screen?
Amazing. Okay. So with the Padlet, I'm actually not sure which ones have been put in from other groups or not, but in the meantime, I also welcome you to come off mic and discuss the project that you are a part of or want to create. If you're kind of like in the brainstorming dream phase of like, oh, I want to do this. This is something I'm interested in doing, or I've heard about this. Please come off mic. No need to raise your hand. Or if you would prefer just to put it in the chat. Ideally in the Padlet. So remember, you can come to this circle on your screen and click add, and then you can write the title of your project here. Link to any meta page that you have or wiki page that you have that's to the project if you are already a part of one, or even a link of something that inspires you of why you would want to do a project. That's also, I also welcome that as well. It doesn't have to be Wikimedia related. It could be another space movement that inspires you and something that maybe you would want to bring into the wiki space. The ones that are already popping up. Oh, I'm interested to hear who is doing the medic tree campaign. Oh, medicinal trees. That's actually really sweet. One put in at the bottom, the most recent one is Wiki Love Letters. Love that. Are we talking about handwritten letters? Because that would be exciting. Oops. I have to remember that if I change my screen, everyone's seeing the screen. We have WikiFlix, which is developing a tool where a user can see videos like a reel or YouTube short scrolling style. Oh, I like that. That's actually would be nice to, is that a current tool right now? I need some testers. I need some policy advice regarding what we can keep, what we cannot. How can I go to the room in Portuguese? Let me see. I don't know if Jessica's in the room. I need to see where the breakout rooms are. Adrian, let me see if I can move you right now. There you are. Assigned to Hector. Okay, I think you should be able to go now. Okay. If anyone else wants to go to a different room, for the interpretation, English only, Portuguese, please let me know. This is the room for Arabic, French, and I think that's it. And English. Someone at the bottom said, if you are a Wikipedian, ask your family too. Ask your parents to contribute on Wiki as they have extensive knowledge. I would love to ask my parents, but my parents are not the most tech savvy people, and it's kind of hard to get them. I need to walk them to how to use the computer first. So I need to start there before I talk about Wiki.
Feel free to put, you can also put your ideas in the chat. I welcome that as well. It doesn't have to be the Padlet. Hi, Jessica. I'm just reading off some of the great ideas. Okay, well, that was, I think, a rich conversation in the two groups that we had that were active. It's okay if you're also just listening. Maybe you've had to leave the call. You can come back afterwards to the Padlet, and we're going to talk at the end of the session on some next steps so we can continue to collaborate on these projects. So if you didn't have time to present yours, don't worry. It's just to get everybody excited on what this methodology of collaboration means so we can start working on it. So I want to now hand it over to Lucas, who's going to introduce Hector and Gabriel, and Tulio. And they're going to show us a real case of how a discussion like this, very quick, in a workshop, turn into an amazing project. So over to you, Lucas. Thank you, Jessica. Well, Tulio and Hector are to offer participants in Kalilu. For me, what they can show, the main contribution they can give us is to show how two people who work at two very different things. So Tulio works mapping stuff, Hector works with audiology. Sorry, Tulio, I said you work mapping stuff. This is basically what I understand about what you do. But so two people from very different environments who come from two different backgrounds joined and organized, realized, implemented very beautiful projects, bringing their skills together. And it's I'm really honored to have you here to share this space with you. And I hope everyone likes what you do as much as all of us from Calibra and Kalilu like it. So please show us what you've done. Thank you very much, Lucas. I think I'm gonna switch to Portuguese because we have translation and transcription for this presentation. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar fazendo essa apresentação. Fico muito grato de poder estar fazendo isso com o Túlio. Acho que foi um grande amigo, assim como muitas pessoas que o Calibra formou não só uma rede de colaboração, mas também uma rede de amizade muito importante. E como o Lucas estava comentando, agora recentemente nós tivemos a Wikicon. Foi o momento em que muitas pessoas se encontraram pela primeira vez, foi aquela amizade instantânea. Eu acho que isso é algo muito importante, que vai além apenas de colaborar nos projetos, constrói uma coisa um pouco mais poderosa do que isso. Jéssica, eu só preciso verificar se eu posso realizar minha apresentação, compartilhar minha tela. Eu vou tentar fazer isso agora e, por favor, não sei se precisa me autorizar alguma coisa com o host. Acho que não. Pode fazer. Ok. E colocar em tela cheia. Muito bem. Acho que o Lucas já fez uma apresentação inicial. Eu sou fonoaudiólogo. Atualmente faço mestrado na Universidade de São Paulo, da Universidade Brasileira. Atuo nos projetos da Wikimedia desde 2020. Comecei atuando, editando a partir de um projeto na universidade. A porta de entrada para muitas pessoas atuarem e participarem dos projetos. Atualmente sou um dos coordenadores e organizadores do projeto Saúde Auditiva, o Project Hearing Health. Meu background, minha formação em audiologia, saúde auditiva, é o tema que é mais importante, caro para mim, mas atualmente eu pesquiso isso no contexto do uso, né, de modelos computacionais e inteligência artificial. Vou deixar para o Túlio falar um pouquinho mais sobre ele. Eu não sei se você quer se apresentar agora, Túlio. O que você prefere? Se apresente agora para ficar mais interessante. Bom dia, buenos dias, good morning, bonjour, todos e todas. Meu nome é Túlio Monax Berker, e
na UIP em 2018, na pandemia, foi um momento que eu acho que muita gente passou de estar mais na Wikipédia, mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente como os projetos do Calibra, do Calilu, foram extremamente importantes. Eu que sou analista de geoprocessamento, trabalho com georreferenciamento, e o Calilu trouxe uma nova perspectiva de como a gente pode usar as nossas habilidades pessoais, os nossos conhecimentos. Então, a meu som está um pouco ruim, vou tentar falar mais perto aqui. E logo mais eu falo um pouco mais sobre mim e sobre os projetos. Com você, Hector. Perfeito. Túlio, obrigada. Nossa, Melhorou bastante agora, afinal. E Hector, também falar um pouco mais alto e um pouco mais devagar para os intérpretes, por favor. Obrigada. perfeito. Bom, nosso objetivo, então, é fazer uma apresentação sobre alguns exemplos de atividades que nós desenvolvemos a partir da colaboração, a partir da formação do Calibra. E o nosso objetivo também é fazer uma forma de diálogo, de conversa. Então, acho que no final a gente vai ter uns 5 minutos para conseguir tirar algumas dúvidas. Então, agora a apresentação de 2 projetos que nós trabalhamos, eu e o Túlio, recentemente. É bem interessante. Esses projetos, eles se construíram de forma complementar. A gente vai tentar mostrar isso para vocês a partir dessa rede de colaboração formada pelo Calibra, pelo Calilu. O slide passou para todo mundo? Perfeito? O primeiro projeto que a gente trabalhou, o primeiro projeto que nós trabalhamos foi um curso desenvolvido na Universidade, Wikiversity. Foi um curso desenvolvido para fazer a formação sobre o uso de georreferenciamento de dados abertos em saúde no Wikidata. Quando nós olhamos para a realidade brasileira, de disponibilidade de dados, os dados existem, os dados são estruturados pelo governo brasileiro, entretanto, esses dados não ficam disponíveis da melhor forma possível, da forma mais acessível possível. E nós pensamos muito isso a partir das construções e as discussões do Calibra. Como olhar para a realidade brasileira, para a realidade do sul global, da América Latina, e a partir dessa realidade entender, enxergar, visualizar possibilidades do uso dos projetos da Wikimedia, potenciais de uso dos projetos. Então, de um lado a gente visualizava, encontrava muitos dados que eram de difícil acesso. Do outro lado a gente tinha o Wikidata, um projeto que permite justamente a acessibilidade de dados, dados serem acessíveis, serem modelados, serem submetidos a processos de curadoria, de modelagem de dados de forma colaborativa. Então, a partir disso, nós organizamos um pedido de financiamento para a Wikimedia Brasil, através do programa que apoia, e esse programa resultou, então, na organização desse curso. O curso teve como objetivo formar wikimedistas, pesquisadores, pessoas interessadas no Brasil em trabalhar com esses dados do Sistema Único de Saúde, dados públicos mantidos pelo governo brasileiro, utilizando o Wikidata. E acho que é importante eu mencionar sobre isso, que eu acho que uma das coisas que mais marcaram a nossa formação no Calibra foi o uso de metodologias, formas de avaliar, pensar, estruturar os projetos, para além da rede de colaboração, entender essas metodologias, entender a melhor forma possível, os melhores mecanismos possíveis para desenvolver projetos. Eu acho que foi uma das coisas mais importantes. E também, algo que o Túlio vai mencionar na sequência, a documentação dos projetos. Eu acho que foram coisas que tanto a Adriane quanto o Lucas falavam muito para a gente e ficou na memória e a gente levou para o desenvolvimento dos projetos. Estou aqui para mostrar um pouco sobre o quadro de desenvolvimento, de montagem da estratégia FOFA, que permite que a gente faça uma avaliação entre as fortalezas, os pontos fortes do desenvolvimento de um projeto, pontos de risco, de ameaças, fraquezas, weakness. Eu tentei colocar tanto em português quanto em inglês, então, fortaleza, pontos fortes, fraqueza, as oportunidades para desenvolver esses projetos, assim como também as ameaças.
Então, a partir dessa metodologia e de outras formas de avaliação de risco, é possível pensar uma atividade, um projeto de forma mais assertiva. Aqui, para dar um pouco mais de contexto sobre essa atividade específica, o curso foi desenvolvido na universidade. Eu vou, na sequência, também colocar no chat o link para a página do Commons, do documento da apresentação, e cada imagem, cada elemento da nossa apresentação é acessável, é um link. Então, fazendo também o processo já de documentação de referência. Esse curso foi desenvolvido na universidade, é composto por 6 aulas. Destaquei aqui 4 aulas mais importantes. Então, trazendo um contexto do que é o Sistema Único de Saúde no Brasil, a importância dele como uma ferramenta de saúde pública, a importância dele no sul global, e fazendo essa relação dos dados abertos que existem nesse sistema de saúde e como vincular esses dados com plataformas de conhecimento livre, plataformas abertas. Aqui, no caso, o OpenStreetMap, utilizado para o mecanismo de georreferenciamento de dados e o Wikidata. E colocar aqui também que com parte da documentação, da apresentação, da difusão desses projetos para a comunidade, agora na EduWiki, organizada em Bogotá, na Colômbia, nós realizamos a apresentação sobre esse modelo, assim como outras apresentações que nós vamos mostrar na sequência. E agora eu passo a palavra para o Túlio, que vai fazer a apresentação sobre o Projeto Brasil Escolas. Ele dialoga de forma bem clara com esse desenvolvimento de colaboração e de um processo de envolvimento de uma rede de formação, assim como foi o projeto anterior. Então, enxergar um problema, pensar uma solução através dos projetos da Wikimedia, um potencial através dos projetos da Wikimedia, envolver a comunidade para resolver esse problema. Muito obrigado, Hector. Vocês estão me escutando bem agora? Ótimo. Muito bom. O Hector já falou bastante coisa que ajuda a entender esse processo, né? Como eu falei anteriormente, muita gente começou a editar na Wikipédia sozinho. As pessoas tinham os seus projetos pessoais, tinham suas intenções pessoais, e eu acho que o que muda muito na nossa realidade como wikipedista, como editores da Wikipédia e de todas as plataformas, é esse senso de comunidade e esse poder de liderança que, no caso específico que a gente teve pelo Calibre e o Calilu, nos potencializou. Então, o Wikiprojeto Brasil Escolas vai ser um exemplo, mas eu espero que as pessoas que estejam aqui assistindo tomem mais a ideia, a iniciativa do projeto do que o projeto em si. Eu quero dizer, né? Vamos pensar como esse projeto pode ser utilizado na realidade de vocês com diversos assuntos, independente se for escolas. O projeto Projeto Brasil Escolas iniciou bom, pela minha parte, como viajante pelo Brasil e verificando que nós temos muitas escolas no nosso país com realidades bem diferentes. Tá baixo ainda, gente? Ou tá bom o som? Tá ótimo. Ótimo. Então, continuando, nós temos uma realidade muito grande no Brasil, escolas muito boas, escolas com uma situação bem precária e também escolas, por exemplo, em zonas rurais, que talvez em alguns países, principalmente de Europa, escola rural possa ser só mais uma escola, mas aqui nós temos todo um contexto. Próximo slide, por favor. Então, dessa realidade brasileira, de entender essa realidade, começamos um mapeamento e uma localização dessas escolas. Só que assim como já foi dito anteriormente, nós temos um país, né, continental, de extensa área, mas mesmo um país que seja pequeno em relação ao Brasil, eu acredito que sempre é muito trabalho para uma pessoa só. É muita atividade, é muita coisa para uma pessoa só. Então, nós agora, capacitados, trabalhando com essa questão de uma liderança, e eu quero deixar muito claro que a liderança não é no sentido de ser o líder, o dono de um projeto, mas ser a pessoa que realmente começa alguma coisa. Essa página é o exemplo da liderança, porque eu estava mapeando sozinho algumas escolas pelo Brasil, vou passar daqui a pouco o próximo slide,
eu ficaria restrito à minha região, eu ficaria restrito à minha realidade, sendo que outras pessoas poderiam começar a fazer projetos diferentes, onde que nós teríamos uma perda muito grande de atividade, porque cada um estaria fazendo o seu próprio projeto. Então, a mensagem que eu espero passar a vocês aqui é que sejam esses líderes também que começam alguma coisa, que fazem o registro, que coloquem, além do seu trabalho pessoal, uma estrutura que vai ser muito simples, e eu falo aqui com muita tranquilidade, que a gente não está falando, por exemplo, de criar toda uma estrutura de uma universidade, de um projeto. Às vezes, criar um projeto é simplesmente criar uma página. E a gente vai ter pessoas que vão ajudar, inclusive nisso. Eu não sou a melhor pessoa para criar uma página, mas eu sou muito bom com dados geográficos. Logo, encontrar o Hector foi por meio também do Calibra, que eu acho que dificilmente eu conheceria antes se não fosse por esses projetos. Então, a união, estar participando de projetos juntos, faz com que a gente consiga criar essas oportunidades por meio da nossa liderança, que vai abrindo a possibilidade de que mais pessoas vão se agregando e que esse trabalho, obviamente, vai se tornando orgânico e vai se tornando produtivo a larga escala. O próximo slide, por favor, eu quero dar um exemplo para vocês. Aqui são as pessoas que estão liderando esse projeto, né, que começaram aqui, no caso, temos o Hector, temos o Rafael. E é bom deixar claro novamente, né, o Hector, por exemplo, trabalha na saúde auditiva, o Rafael, ele é professor da educação básica, da educação aqui no Brasil, e eu sou um analista de geoprocessamento. Talvez para traduzir, né, sou a pessoa que faz mapas e trabalha com coordenadas, para que fique mais claro em outras línguas. Então, se a gente for parar para pensar, a gente não trabalharia nesse projeto, porque nenhuma das pessoas aqui é exatamente formada para trabalhar com escolas. Mas isso não impede que nós consigamos fazer esses trabalhos. Então, é outra coisa que eu quero deixar muito claro aqui para vocês: não se limitem à formação acadêmica de vocês, nem inclusive à formação acadêmica dos outros colegas que nós temos, e sim aquelas capacidades que nós estamos dispostos a realmente trabalhar. Então, por exemplo, eu conheço de mapeamento. Próximo slide, por favor. E eu adoro esse mapa, porque ele vai mostrar coisas muito evidentes. Primeiro, o Brasil, nós tínhamos escolas. Deixando claro, esse é um mapa que registra as escolas que nós temos mapeados no Wikidata, né? Eu acredito que muita gente, por mais que não trabalhe com Wikidata, já ouviu falar. Ou seja, temos aquele banco de dados da Wiki, né? Estávamos limitados à região sudeste do Brasil, basicamente. Para quem não conhece, é só pegar a parte mais ao sul do Brasil, ao lado mais à direita, é onde que nós vamos ter a região sudeste do Brasil. É a região que tradicionalmente tem grandes universidades e tem grandes pessoas que editam a Wikipédia. Muito obrigado, Hector. Exatamente. É ótimo ter pessoas aí, são maravilhosas, só que a gente tinha essa limitação. Eram poucas escolas baseadas numa realidade muito limitante. Logo, a partir de algumas viagens que eu fui para o Brasil, essa demarcação das escolas foi aumentando. Só que nós vimos um processo que necessitava ampliar. Então, graças também a um projeto aqui no Brasil, do Wikimedia Brasil, que é o capítulo brasileiro, nós tivemos uma atividade no Mato Grosso. Hector, pode marcar o Mato Grosso, onde que é? Foi a última estadia que eu estive na minha viagem de motorhome pelo Brasil. Então, a Miliene que está aí sabe, a gente até conversou sobre isso, e nós fizemos um mutirão para marcar todas as escolas do Mato Grosso por meio, obviamente, de atividades mais sistemáticas, automatizadas. Mas, mesmo assim, é o primeiro processo. Para finalizar também aqui minha apresentação, que eu acho que o meu tempo já está acabando, o que eu quero mostrar é o seguinte: começamos com projetos testes, como esse do Mato Grosso, vimos que foi possível fazer esse mapeamento massivo, só que entrou outra necessidade. Não adianta nós massivamente inserirmos dados nessa região, por exemplo, de escolas, sem que nós tenhamos o processo de melhorar
corrigir e verificar esses dados, para que não seja só um trabalho imersivo de colocar todos os dados. Nós queremos dados de qualidade, nós queremos fotos, nós queremos verificação desses dados. Então, o projeto Wikidata Escolas, o nosso projeto das escolas veio para quê? Para começarmos a dividir esse trabalho e que tenhamos mãos, né, pessoas que trabalhem por todo o país, melhorando conforme a sua necessidade local. E hoje nós já temos mais pessoas que não estavam naquelas fotos, mas que estão interessadas. Inclusive, abre oportunidade para pessoas que, mesmo que não queiram participar do projeto, editem nas suas casas foto das escolas onde que elas moram e subam, sem mesmo a necessidade de estarem vinculadas a esse projeto. O que eu quero passar com tudo isso é que, a partir do momento que nós começamos a fazer alguma coisa, que somos aquela chama que inicia um pequeno projeto, isso pode se espalhar pelo Brasil e se tornar uma realidade muito maior. Próximo slide, por favor, eu já estou quase concluindo o meu tempo. Inclusive, são projetos para a área acadêmica que nós tivemos a apresentação em Salvador, nesse final de semana, da Wikicon, onde que o Rafael foi o nosso representante e falou para mais de 100 pessoas, mais de 150 pessoas, esse nosso projeto. Então, de novo, se nós não tivéssemos tido a iniciativa de criar uma página muito simples e fazer o mapeamento de uma forma também simples, a gente não poderia estar apresentando tudo isso que nós estamos fazendo aqui para que todas as pessoas do Brasil, inclusive projetos que tem no mundo, possam utilizar essa ferramenta. Mas aí você fala, bom, Túlio, eu não quero trabalhar com escolas. Vocês percebem que, na verdade, esse é só uma ideia do que podemos fazer no sentido de, se tem coordenadas geográficas e tem um assunto, nós podemos fazer uma atividade, podemos fazer um mapa, podemos criar para a comunidade essa possibilidade. Então, aqui também temos o que a gente já tem feito, né? Inclusive na área educacional, isso vale para entrar no seu currículo, para entrar também na sua área acadêmica. É claro, só estou fazendo uma propaganda para também atrair outras pessoas de outras áreas, mas, enfim, eu agradeço a possibilidade de estar falando aqui. Espero que no final a gente tenha alguns minutinhos para trocar ideias. E, de novo, não se limitem ao tema educação, e sim a possibilidade de iniciar uma atividade, graças às atividades do Calibre, do Calilu, que nos deixou de ser somente, né, obviamente isso é muito importante, editores, mas também aqueles que incentivam outras pessoas, inclusive pessoas que não têm a capacidade de editar muito, mas podem fazer contribuições pontuais. Eu acho que isso é maravilhoso, como, novamente, tirar uma foto de uma escola numa região do interior do país, onde eu nunca iria, é uma contribuição muito grande, que é muito simples, simplesmente porque ela viu um mapa que sabe que agora, naquela região, tem uma escola. Então, espero que isso sirva de inspiração para que vocês também possam iniciar os seus projetos, e eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Hector e Túlio. Temos uns poucos minutos só para fechar. So we have very few minutes before we have to close our call today. So I just wanted to open up if there is one or two questions or comments people want to make. Feel free to raise your hand or write it on the chat. I'll leave a few seconds to see if there's any questions or comments. And if there's interest, we also said we could do a Let's Connect technical session in future where Hector and Tulio can show us some of the skills required to do this wonderful geographical referencing, if that's of interest. So we'll be in touch to see who's interested in that. Tem uma pergunta aí no chat, não sei, Túlio, Hector, você quer responder? Queria saber um pouco mais sobre o projeto nas escolas. Perfeito.
Por favor, acessem a apresentação de slides. Os slides, como eu mencionei, tem links para acessar, ler a documentação dos projetos, entender como participar de forma mais direta, mas de forma simples, qual que é o nosso fluxo de trabalho. Nós baixamos dados de tabelas do governo brasileiro, no caso do Ministério da Educação, do projeto de saúde do Ministério da Saúde. Esses dados eles são processados, são tabulados, são tratados, então são adicionados no Wikidata. Como tudo mencionou, nós não apenas baixamos os dados e colocamos no Wikidata, nós verificamos, validamos os dados antes. Esse é o fluxo básico de trabalho que nós organizamos no projeto. Okay. So after the session, you can also use the Etherpad to write any questions you have. And we can follow up with Tulio, Hector, Lucas, if there's anything you want to learn about. And I see there's interest for the idea of having a more technical session, Tulio and Hector, so we'll see if you're up for that. I just wanted to close with an idea for us to continue this conversation. So we have the Padlet there, it's open for everybody. Go and have a look at the projects and use the comment function to be able to comment on, hey, I want to collaborate with this project, or I want to learn more. You can share that information. And the Let's Connect team with Lucas will be looking at those comments and be able to put you in contact more directly. So that's one option, is use the Padlet to review the projects and see where you would like to collaborate. The other option is at the end of the Etherpad. I'll just share my screen quickly so you can see. And Chino, if you don't mind also sharing the Etherpad link again. At the end of the Etherpad here, here, it says sign up for mentorship afterwards. So you could either use the Padlet or you can sign your name here in the Etherpad. If you would like collaboration for your project. So if you want us to look for somebody who could collaborate with you or offer mentorship. And our commitment is to follow up with this, at least to put you in contact with that person. And like Tulio said, who knows, maybe a year down the line, you'll be presenting something like Tulio and Hector. Start small, work with another person, and you can really multiply your work and your leadership in the movement. So again, use the Padlet to write to people. We'll be monitoring the comments, or sign up for mentorship here. Just make sure you put your name so we can follow up with you. Any other comments before we close? Is there a way to edit the Padlet? Yes. So you can edit your own. Let me just show you how to do it. Just 1 second. Sorry for overrunning a few minutes, but this might be useful to others. Let me just share here. So you can only edit the Padlet that you worked on. So for example, this is my Padlet. I go here and I can edit the post. I can also delete the post, or I can add another post. So you can edit here. It will come up again with your information, and then you can update your post. And just a reminder to comment on other people's posts. So I see here Enrique has a post. I go to this last column. I go all the way down and I can comment. This is great. I want to collaborate. And I just press comment. So it's there. So this will allow Enrique to look and say, oh, wow, this person wants to collaborate. I am going to reach out to them.
If you don't have their contact details and you need our support, then you just write that on the Etherpad and you say, look, I found somebody on the Padlet. I want some support to connect with them. Then we can do that. But you can also go on to just write us an email to letsconnectteam@wikimedia.com. We'll put that, .org, sorry. And we can also help you that way. So contact us. We also have the Telegram group. Use any form of contact so we can continue this collaboration. Mohammed, yes, a quick question before we close. Go ahead, Mohammed. Sorry for No okay, worries, so go ahead. just a quick one. So I didn't actually sign up, and I didn't log in before editing the Padlet. So now I have to sign up with my account. Can I still edit the project that I submitted already? In my name. So yeah, you can add a project, or you can edit the one that if you already created a project, you can edit that registration, or you can create a new one. The Padlet will stay open. So if anybody is also listening to this and didn't participate in the session, you can also use the Padlet and register your project. And we have a Telegram group that Shino put into the chat. Also, if you haven't registered to Let's Connect, please register to Let's Connect. It's the way that we can always invite you to these sessions and all of our activities. Shino will also put the link to the CapX tool, which is how we're registering now to Let's Connect. Okay. Any other questions before we close? Thank you, Shino. Então, queria agradecer muito a participação de todas as comunidades brasileiras, de Guiné-Bissau, de Portugal e todas as comunidades da Índia que participaram e sempre os participantes africanos de vários países. Obrigada. Obrigada, Lucas, Túlio, Hector e Adriane, pela colaboração nessa sessão e essas ótimas apresentações. E agora é o momento da bagunça de Let's Connect. Eu paro de gravar e todo mundo pode abrir a câmera, o microfone e falar um tchau. E bom final de semana para todo mundo e que alegria compartilhar esse espaço com vocês. This is the time to open your mic, say goodbye, thank everybody.